Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chef, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Vocês já viram que eu tô com um boné e nós vamos falar sobre Ayrton Senna da Silva. E para falar dele, eu trouxe aqui um dos maiores torcedores que o Senna já teve, meu amigo Rina Camilo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. Marcelo, obrigado pelo convite. Prazer falar do Senna sempre. Maravilha. E a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é: como tudo começou? Como que a Fórmula 1 entrou na sua vida e como que você se identificou com Ayrton Senna do Brasil? Bom, tem duas etapas, né? A primeira foi meu irmão assistindo, meu irmão mais velho que eu, o irmão do meio, o Osni, ele assistindo toda manhã a Fórmula 1 e o Piquet fazendo as seus resultados, seus números, sendo campeão, e a gente foi assistindo junto e gostando. Aí quando veio o Senna, a coisa só ganhou um quociente maior de emoção, de adrenalina, porque a gente começou a ver uma pessoa que não se contentava se ela não fosse primeiro. Uma pessoa que começou a trazer o hino nacional, uma emoção, e trazer a bandeira nacional, uma emoção que a gente não tinha visto ainda, né? Então, isso fez parte da nossa família e o Senna fez parte da nossa família, né? Então, sempre que se fala dele, não tem como eu não ficar com os olhos lacrimejados, faz parte. É emocionante, né? É aquela história, aquelas corridas na madrugada, todo mundo acordado para ver, no final ele com a bandeira do Brasil, levando o que a gente chama hoje de patriotismo. Ele já fazia isso há muitos anos, né? Verdade. E, Marcelo, ele não pagou para correr, né? Exato. Diferente de outros pilotos mais novos, não digo brasileiros, digo... O Stroll, que é filho do dono. O Mazepin lá, russo, sim, né? Todos pagos para entrar, né? E ele não, ele entrou porque ele foi bom no kart, ele foi bom na Fórmula Ford, foi bom na Fórmula Britânica, e começou na Toleman. E aí ele começou a dar de cara com outro tipo de esporte que não era bem corrida, né? Exato. Quando ele estava para ganhar, pararam, porque senão ele ia ganhar em Mônaco. Mônaco 84. Exato, e quem estava na frente não tem o mesmo brio que ele e talento, né? Exato. Então, foi assim. O que você fala do professor Alain Prost? O que passa na tua cabeça? Ele tinha um talento, mas uma coisa que ele... era bem diferente do Senna, que ele fala: se eu precisasse para ser campeão chegar em quinto lugar, eu chegaria, porque para mim valia ser campeão. E ele falou: e o Senna não é assim, o Senna ele precisa chegar em primeiro. E o Senna, por outro lado, ele dizia: se eu não quero chegar em primeiro lugar, isso não é corrida. Então, hoje, se você me perguntar se o Ayrton Senna é tricampeão, eu discordo. Para mim ele é tetracampeão, porque ele foi campeão em 88, em 89 o Prost fez aquela coisa apelativa, que ele não precisava, porque ele tinha... Jean-Marie Balestre sacaneou. Odiado por todos os brasileiros, né? Até póstumamente, né? Exatamente, né? E aí ele, mesmo o Prost batendo nele, ele pegou, contornou ali os pneus e voltou para a pista. Foi trocar o bico e ficou em segundo lugar. Estava em segundo lugar quando ele saiu do box. Ele alcançou o Nannini. Aquela corrida foi surreal. Humanamente era impossível ganhar aquilo. E ele ganhou, mas foi tirado no tapetão. Mas por que eu te digo que para mim ele é tetracampeão? Porque o Ron Dennis foi se defender no tribunal da FIA. E ele falou: tá vendo a corrida? Ó, a mesma corrida do Japão. 2 pilotos também perderam o trilho lá e passaram pelos pneus. E eles não foram excluídos da corrida. E o Balestre está dizendo que o Senna não contornou o chicane corretamente, né? Então,
tem alguma coisa errada aí, né? Mas não tenha dúvida. 3 pesos, 4 pesos, né? 2 pesos e 2 medidas. Então, para mim, ele é tetracampeão. Em 89, ele também foi campeão. Aquela corrida foi algo assim... não tem como explicar. O cara parar, trocar o bico, ainda passar o Nannini e ganhar aquela prova. E o Prost correndo para os juízes é como uma criança indo chorar para os pais, né? Sim, sim, a bola, exatamente, gol, né? exato. Eu achei aquilo deplorável porque ele não precisava disso, né? Exato. E, meu amigo, na sua família, você foi o primeiro a gostar de Fórmula 1? Como é que foi se propagando isso? Então, o meu irmão gostava de assistir na televisão, né? Mas eu continuei religiosamente, seja na Austrália, era aquela luzinha do prédio acesa. Esse meme é muito bom. Né? Esse é muito bom, da Austrália, aqueles da Austrália, né? Então eu era aquele que não perdia. Então eu me tornei um fã, né? Mas nunca tive o prazer de ver o Senna correr estando eu na pista, né? Qual foi a primeira vez que você foi para... Estando ele na pista e eu na arquibancada, né? A primeira vez que você assistiu uma corrida? Então, foi na época do Massa, eu não vou lembrar. A gente, quando avô, a gente lembra das coisas do neto, mas não lembra mais de certas outras datas, né? A gente negocia isso na memória. E aí eu lembro do Massa na Ferrari. O Massa na Ferrari, quando eu entrei para aquele portão G, comprei o ingresso só para o treino de sexta-feira, e eu vi aquela Ferrari passando com Massa. E era aquele motorzinho... Aquele motor Ferrari, né? Porque apesar de gostar de toda a Fórmula 1, eu amo a Ferrari, gosto da Ferrari, gosto do jeito das coisas da Ferrari, né? O último final de semana foi maravilhoso com Hamilton ganhando na Espanha, né? Então foi muito bom. Então eu lembro de eu emocionado, né? Eu não pude comprar 2 ingressos, comprei um só, e eu estava emocionado porque aquilo significava muito, de muitos anos atrás. Então, e o que representa a Ferrari para ti? Então, como eu venho de família italiana e espanhola, a Ferrari, até meu nome, por causa de um jogador do Palmeiras, né? Meu nome Rinaldo, foi um ponta do Palmeiras que em 65 fez gol. E a gente sempre teve atrelado e apegado às tradições italianas e as espanholas, né? E a Ferrari, ela sempre mostrou um tipo de fabricante de motor que não negocia para fazer seus motores. Ela quer fazer motores bravos, motores bons, né? Por isso que quem é ferrarista sofreu um pouco há poucos anos atrás, né? Com um motor mais fraquinho, verdade, né? Verdade. E o mais curioso é que eu faço uma analogia, né? O torcedor ferrarista, ele tem uma analogia ao torcedor argentino no futebol, que é uma energia o tempo inteiro, não tem... o piloto tá ruim, ou o jogador tá ruim, mas eles estão lá vibrando, cantando. No hino, é uma lição, acho que para muito brasileiro que não entende que quando toca o hino da Itália, é algo assim fenomenal no pódio. Eu tô falando de Fórmula 1, né? Verdade. Então eu acho isso muito incrível. Não, eles são referência mesmo, né? Eles têm um amor à flor da pele pela Ferrari, porque parece que a Itália e Ferrari é a mesma coisa. Exato. Né? É isso que a gente percebe, né? Exato. E, meu amigo, eu não posso deixar de perguntar isso. Essa pergunta eu sempre fiz em todos os meus treinamentos motivacionais para falar sobre o que era a memória. E a pergunta que eu te faço: onde você estava dia 1º de maio de 1994? Então, eu lembro que eu gosto de assistir, quando eu estou em casa, eu gosto de assistir no chão, sentado, encostado no sofá. Eu gosto de assistir corrida assim, né? E eu estava sentado e aquilo era inacreditável demais para ser verdade, né? A gente já estava tendo um ano muito difícil, com uma Williams que foi tirado o maior trunfo dela, né? Porque o Senna no ano anterior ele chega a falar: com esse tipo de mecanismo de inteligência da nossa suspensão eletrônica ali, né? Suspensão eletrônica,
Você pode pôr qualquer um para dirigir. Exato. Porque não precisa de muito talento. Aí quando ele entra, a FIA corta e ele fica com uma carroça toda torta, né? Quantas rodadas ele teve, quantas coisas que não tem a ver com o Senna, né? E aí, aquele dia, até pequenas lampejos de... Ali mexeu a cabeça. Nossa, ali foi... Eu lembro que eu falei um palavrão ali na hora. Aí a minha ex-mulher estava no sofá, né? E eu sentado, e a gente ficou num silêncio assim. E até hoje eu ainda me emociono com isso, né? Por isso que eu não consigo conversar com qualquer um sobre qualquer pessoa em qualquer momento sobre o Senna, sem me deixar de me emocionar, porque era alguém da minha família ali. Era alguém da minha família, como o Senna faz parte de muitas famílias. Aqui, nessa cadeira, estariam milhões de pessoas que ainda têm recortes de jornais do Senna. Essa geração não sabe o que é jornal, revista, do jeito que era para nós, né? E tem pessoas que guardam até hoje. Eu tenho também. Então, o Senna faz parte da maioria das famílias, como participante da família, né? Ele trouxe muita alegria, ele trouxe muita riqueza, no sentido de trazer orgulho, de despertar o melhor do brasileiro, né? E aí, quando isso foi tirado repentinamente, não era assim que eu tinha pensado o final do filme. E as coisas foram se arrastando e as notícias chegavam mais ou menos truncadas, né? E aí foi pesado, né? Foi pesado. Aquela mensagem do Cabrini no final do dia foi para acabar o domingo. Bolônia, né? Nós Bolônia, né? E depois teve a chegada do corpo aqui. E eu lembro que eu estava no metrô indo trabalhar e o metrô parou. Parou ali na Ponte Pequena. Agora Armênia, né? Ponte Pequena e Tietê, né? E agora é Portuguesa e Armênia. E ele parou ali. E o caminhão passando ali pela Marginal. Nossa. Aí eu falei, eu vou descer na Tiradentes. Aí eu desci. Porque aí o metrô continuou, aí eu parei no Tiradentes. Aí eu vi o caminhão de bombeiros passando. Eu vi o que representava o corpo do Senna ali, né? E aí eu parei para olhar as pessoas. Todos desconhecidos e todos chorando. Essa cena eu nunca vou esquecer. Todos como eu, chorando. E ninguém precisava perguntar, você tá chorando? Um silêncio. Não tinha buzina. Não tinha nada. Então isso mexeu comigo assim por dias. Foi emocionante. Eu me emociono. De ouvir eu me emociono, porque toda vez que vai chegando esse ciclo, né, próximo do 1º de maio, vem as homenagens, vem os filmes, os documentários. Outro dia eu estava assistindo um podcast da Adriane Galisteu, que ele foi no Ticaracati Cast. E ela falando assim que foi surreal o acidente. Porque tinha acabado de falar com ela tinha falado para ele não correr. Ele falou assim, não posso. Aí você comentou, rodei no Brasil, eu tô não pontuei ainda. Com ela, né? Ficou até bravo com ela, Ficou bravo, né? Exatamente. Como é que você me pede pra não correr? Exatamente. Né? E aí, quando ela viu que bateu, ela foi tomar um banho, falou assim, é um acidente normal, comum, né? Eu até queria que ele voltasse mais cedo para casa mesmo. É muito surreal. Então você ter essa percepção e não se emocionar com isso. Verdade. E depois disso, você continuou assistindo a Fórmula 1 ou você deu um pause? Eu continuei assistindo, porque a gente tinha o Rubinho ainda, Barrichello, que foi colocado numa pressão monstruosa, né? Depois vieram outros brasileiros com seus talentos, mas é uma comparação monstruosa com o Senna. É muito peso ali, exatamente, né? E eu sempre tive muito carinho por eles. E hoje eu acompanho tanto a Fórmula 1 que todo videogame da F1 que sai, eu compro antes, eu dirijo quase todos os carros, eu sei ajustar os pneus, o aquecimento. Que legal! Tudo. E eu aprendi uma coisa que poucos sabem, isso que é importante. A Fórmula 3, a Fórmula 3 parece que não tem graça, mas a gente precisa entender
que a Fórmula 3 é feita por adolescentes. Sim. E o adolescente não tem o córtex frontal totalmente desenvolvido, que é o que nos inibe de não fazer besteiras, de não andar 200 por hora, de não fazer coisas que traziam um risco para nós. Então, o adolescente não tem isso. Então, quando você vê na Fórmula 1, ele entra na curva sem medir direito, mas é isso que você vê, o arrojo deles. Mas eles não sabem medir ainda a consequência. Sim. Né? É como meu filho, a vez que falou, pai, eu tô pensando em sair do emprego. Então, você só sai do emprego quando você tem outro. Então você coloca... É a lei do trapezista, né? Aquele do juízo, mas não é, o adolescente não tem isso como normal. Por isso que ele faz coisas mais do que pessoas como na minha idade fariam, né? Com mais facilidade. E a Fórmula 2 já são de jovens que querem ser o que aqueles ídolos estão sendo na Fórmula 1. Então quando você aprende a ver a Fórmula 3, a Fórmula 2, com esse carinho... Aí você vê por que eles às vezes se atropelam, eles fazem coisas, fazem a curva juntos, porque é esse ímpeto que eles estão sendo formados. Né? Então... E aí a gente pega esse gancho também, o próprio Verstappen no começo de carreira, que estava na Fórmula 1, ele fazia coisas absurdas que ele não faz hoje. O Vettel parecia um louco. Exatamente. Né? O Verstappen parecia assim um insano. Exato. Mas hoje é uma das pessoas que mais parece assim, com cena na parte assim, você vai me ultrapassar? Tenta. Eu não vou jogar sujo, mas tenta me ultrapassar. Então... E o que você acha do Antonelli? Que é novo, arrojado, tá numa baita de uma equipe e tá fazendo o Russell comer poeira. O que você acha? Eu acho demais. Ele é muito... se compara muito ele com o Senna, né? Ele parece ser um bom menino, né? É legal ver um italiano de novo. Sim. Né? E ele... eu não sei se você viu aquele documentário do The City, o Assento. Não. É quando ele recebe a notícia que ele vai ser o piloto, o Toto liga para ele, e aí mostra como mexe com a família. Quem não assistiu, por favor, assista, porque mostra ele com crianças, como criança, com os seus Hot Wheels, fazendo as coisas. Que legal. E eu comparei com uma foto com meu neto. Né? Beijo, Noah. Né? Com meu neto. Porque com uma criança brincando com Hot Wheels ali, e aí ele foi colocado numa pressão, e o menino é bom, ele não tem medo de quem você pensa que você é. Exato. Ele vai e dentro do fair play, é lógico que faz coisas, como eu falei. É, por isso que eu te perguntei nesse comparativo, porque é um adolescente, né? É um adolescente, né? numa equipe top, e imagina você tá ganhando as últimas corridas pela Mercedes. Isso e batendo recorde atrás de recorde novo, né? Maravilhoso, né? Então, assim, e você vê ele em Mônaco, que eu não consigo nem dirigir no videogame. É muito legal. Ele consegue fazer uma coisa maravilhosa. Sou muito fã dele. Quando eu vi ele lá, aquelas imagens dele lendo um livro ali perto do túmulo do Senna... Isso foi sensacional. Humildade, né? Então, gosto muito dele, torço muito por ele. Legal, então... legal. E assim, após a morte do Senna, o quanto você ainda é fã dele? Olha, eu teve um momento da minha vida em que meu filho foi fazer, eu não sei se eu posso já revelar, né? Ele foi fazer uma tatuagem, né? E ele falei, Natan, né? Falei, só vou fazer se for de uma pessoa, a única pessoa que é o brasileiro que eu acho uma referência. E aí eu fiz uma tatuagem que foram 10 horas. 10 horas. 8 horas para fazer o colorido. E depois, num outro dia, porque não parava de sangrar, 2 horas para fazer o branco. Porque onde parece pele é branco. Então... E aí, eu não consegui mostrar para o Senna, mas eu consegui mostrar para alguém muito perto dele, mas... Vamos seguir o que a gente tem que falar, porque isso é uma outra surpresa. Boa. Não nos deixe só, fica aqui com a gente. No ano passado, eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez no Autódromo de Interlagos para a corrida do Senna Day. O Senna Day, né? A caminhada, a corrida, né? E assim, minha filha começou a gostar de corrida.
de corrida de maratona, né? Correr em 5K, 12K, 8K. Legal. E, paralelamente, eu comecei a falar sobre a Fórmula 1 para ela adorou e foi assistindo lá os documentários de Fórmula 1 e perguntava quem que é esse, quem não é. Hoje ela já manja bem. Legal. E aí, no final do ano passado, eu falei assim, eu vou te dar de presente de Natal a corrida do Senna do ano que vem, que seria o ano passado. E essa menina, você falando de tatuagem, ela simplesmente... Saímos daqui em Jundiaí 4 horas da manhã, fomos para assistir, e ela, na hora que ganhou a medalha lá, perguntou, falou assim, a resposta besta minha, você prefere ver a medalha ou uma surpresa que eu fiz para você? Eu peguei e falei assim, a medalha. Ela falou assim, você tem certeza? Falei, não, a surpresa. Ela levantou o braço assim, e tinha um capacete do Senna. E naquele momento, cara, eu me emocionei porque foi algo assim... Não tem a ver com dinheiro. A minha enteada, o amor que a gente tem é uma parada muito louca. E ela fazer uma homenagem pra mim com o capacete do Senna... Espontâneo. E ali eu fiquei sem reação, né? A Andréa tava lá, o meu genro tava lá. E foi algo muito mágico. E aí depois a gente conseguiu entrar ali no box ali, ver os bastidores da corrida, foi algo muito mágico. E nós fomos esse ano novamente. Legal. E o curioso é que quando a gente estava no Museu do Senna, lá dentro, a Gazeta pegou e viu a tatuagem e entrevistou ela. Então foi assim, foi um momento muito incrível, cara. Foi muito legal. E o mundo para em volta, né? O mundo para. Os boletos param, as preocupações param, né? Exatamente. Maravilhoso. Então, você falando da tatuagem, eu lembrei do Senna Day. Já participou? Quantas vezes já? Como que é essa vivência lá pra ti? Bom, eu fui quando a gente foi celebrar os 25 anos sem o Senna. E eu fiz um propósito de eu correr com capacete réplica dele. Então, quando eu já cheguei semi-desidratado de me emocionar. E eu fiz o caminhada, eu não fiz a corrida. Eu fui um dos 5 últimos a chegar. Porque a cada curva... Bom, primeiro eu estava em Interlagos, né? Isso é inacreditável. O Bico de Pato, o Pinheirinho... né, a Laranjinha, junção, né, o S do Senna, né, então a gente viver tudo aquilo, mas cada curva eu me emocionava e as pessoas falavam, posso tirar uma foto com você? Lógico, quer que eu tire o capacete? Tira vocês e tal. Então, com essa gentileza e esse amor em volta do Senna, eu me emocionei muito a cada curva, né? Eu lembrando do que ele fazia. Eu tenho um amigo hoje que ele foi fiscal na época do Senna e do Schumacher, lá em Interlagos. E ele não era tão fã do Senna, mas ele é fã do Schumacher. Falou, mas uma coisa que eu tinha que dizer, onde eu ficava, o Senna passava 70 e poucas voltas no mesmo lugar. Era um relógio. A 200 e tanto... né, de redução para chegar a 100 e pouco, e ele passava com a roda no mesmo lugar. Impressionante, né? Então, aí quando eu até te mandei um vídeo, né? Sim. Se você quiser depois deixar à disposição do pessoal para verem nos comentários, eu chegando com o capacete, né? Eu fiz a caminhada toda com o capacete. E aí eu estou indo embora. Porque assim, tinha toda a loja do Senna, tinha todo o museu sobre as coisas do Senna, mas as pessoas vêm de longe. E eu saindo com o meu capacete na mão, que não é esse aqui, né? Esse aqui é o seu, né? Eu estava saindo com o capacete, e aí uma pessoa falou assim, olha o capacete do Senna. Eu falei, você quer tirar uma foto com ele? Falou, quero. Aí eu tirei o capacete, entreguei, falei, só não coloca porque tá suado. Rapidamente formou uma fila. Eu te mandei um vídeo que eu já estava há 45 minutos, a 50 minutos, esperando a fila terminar. A fila não terminava, porque as pessoas viam, olha o capacete do Senna, vamos pegar na mão e tirar uma foto?
E eu deixei, porque eu sou um fã assim. Sim. Então só fã entende o coração de outro fã. Exatamente, exato. Né? Exato. Então eu consegui fazer, e isso me emocionou mais ainda, porque se eu visse alguém com o capacete do Senna, eu também gostaria de tirar uma foto segurando esse capacete. Então foi marcante para mim. E eu tô curioso aqui. Eu falei da tatuagem da minha filha, você falou um pouco antes. Queria que você revelasse essa história aí, queria que você mostrasse pro pessoal a tatuagem, pode ser? Pode ser. Para onde eu mostro? Não quer essa câmera. Daqui dá pra ver? A gente depois vai pegar um outro ângulo, mas tá de boa. Não sei se... Boa. A gente pega o ângulo de fora e eu coloco ali. Tá bom. É o carro, o logo da F1. Pode vir pra cá. E a sensação de velocidade, né? Essa aqui, menino, tá melhor. Show de bola. E aí, fiz essa outra também. Qual que foi a primeira? A colorida. A colorida. E a colorida, ela doeu muito. Porque nunca tinha me tatuado. E quando faz o contorno preto, eu falei, isso aqui eu aguento. Mas quando começou essa parte colorida, você pode ver que ele fez o verde do capacete. Isso aqui dói muito. Sim, porque eu imagino. Ele fura muito. Aí sai um monte de... Você fala, nossa, preencheu. Aí ele passa o pano, só fica um tracinho. Então isso demorou 8 horas. Aí depois ele fez o branco. Não é pele, é branco mesmo. É branco. Que legal. Mas ficou show, né? E o segredo agora, me conte. Se você não conseguiu mostrar pra ele, pra quem você mostrou? Acho que nem o Flávio sabe disso. O amigo que eu trouxe. Que o Flávio é gente boa demais. O amor pelo Senna nos trouxe até aqui e me deu um amigo como Flavinho anos atrás por causa do Senna. Eu sempre gostei do MasterChef, eu não cozinho quase nada. Pipoca no micro-ondas e olha lá, né? Boa. Né? E agora essa que vem com sal, melhorou tudo, né? Tudo que eu precisava. Só comer agora. Só comer, abrir e comer. E eu gosto do MasterChef. Por apreciar mesmo as pessoas habilidosas. E o Fogaça diz uma frase que é: só não se emociona quem tá morto. Tô eu, em 2019, janeiro, começou o ano 2019, não tinha Covid, não tinha nada. Eu falei, puxa, eu queria mostrar tanto pra família Senna como ela é amada. Peguei uma quinta-feira, peguei minha moto, peguei um capacete normal e fui até o Instituto Ayrton Senna. Olha que ideia, né? Eu já tinha mais de 50 anos, né? Então, olha que ideia. Eu cheguei no Instituto Ayrton Senna porque eu queria que alguém da recepção tirasse a foto dessa tatuagem e mandasse para a mãe do Senna, Dona Neide, para Viviane Senna, para toda a família, né? E eu. Aí eu me vali dessa cara de gringo. Na hora do almoço, numa quinta-feira, terceira quinta-feira de janeiro de 2019, cheguei lá no prédio, tirei o envelope e falei, eu preciso entregar lá no Instituto Ayrton Senna e eu preciso que eles protocolem. Não tinha nada no envelope. Tinha minha esperança, meu coração, minha paixão. Aí ela falou, é só subir e tal, né? Aí, como eu tenho um crachá da minha empresa, mostrei o crachá da minha empresa, subi. Aí abriu, tem a recepção grande, tem o carro. Aquela McLaren. A McLaren, que eu não sei se você sabe a história. Da McLaren. Não, mas conta pro povo. Tá bom. Então, vou deixar em suspense quando abriu a porta do elevador. Mas aquela McLaren, o Ron Dennis falou pro Senna, esse circuito, se eu não me engano, era de Monza, falou, isso aqui é da casa, a gente não vai conseguir ganhar com McLaren. Vai falar isso pro Senna? O Senna era MP4, não era? MP4. E se eu ganhar? O que você me dá? Porque ele já sabia o que ele ia pedir. Falou, o que você quiser. Ele falou, eu quero esse carro, mas você tem que mandar lá pro Brasil. E ele ganhou. Ele ganhou, tá lá. Aqui ele andou. Então, quando abre o elevador, eu vejo à esquerda aquele monstro, mas eu tinha um foco, eu precisava conseguir, antes que alguém falasse, isso não tem vergonha na cara, um senhor já, vir aqui para mostrar uma imagem de uma tatuagem, isso eu não tenho o que fazer, não.
segurança, vem aqui e tal. Então, antes que eu passasse essa vergonha anunciada, eu cheguei até a recepção, eu vi que tinha umas coisas acontecendo à esquerda, e algumas pessoas ali, eu fui até a recepção, falei para a recepcionista, oi, eu sou muito fã do Senna e amo a família Senna. Tem como você... Aí eu peguei minha camisa social, arregacei e falei, você tem como fazer essa tatuagem, a foto dessa tatuagem chegar até a dona Neide e a Viviane? Aí daqui a pouco chega um rapaz, o que tá acontecendo aqui? Eu falei, meu pesadelo aconteceu. Incrível. E aí eu agradeço muito a Deus, eu sou uma pessoa que crê muito em Deus. Estava acontecendo do lado esquerdo o término da filmagem de uma TV francesa dizendo por que os brasileiros ainda amam Senna. E tinha um despretensioso de um fã na recepção pedindo, aquela hora, era 12h40 e pouco, porque eu peguei meu horário do meio-dia e já fui lá para Pinheiros, né, lá para a região do Instituto Ayrton Senna. E qual a chance deles estarem na recepção, eu entrar, cochichar com a moça e o rapaz, que hoje é meu amigo, é o Emílio, né? O Emílio falou, o que tá acontecendo aqui? Não, é que essa tatuagem... Eu fui falando meio murcho, né? Fui pego. Eu queria mostrar pra família Senna que a gente ama eles também. Por causa do Senna e pela família que eles são. Ele falou, oi, eu sou o Emílio, eu sou o vice-presidente aqui vice-presidente, o diretor do Instituto Ayrton Senna, e vou fazer essa foto chegar para eles. Ela está no Japão, a dona Neide com a Viviane, vou fazer essa foto chegar para eles. Mas você não quer aproveitar? Eu estou com a TV francesa aqui perguntando por que os brasileiros ainda amam o Ayrton Senna, depois de tanto tempo. Você falaria com eles? Sensacional. Mas isso está em que script? Eu te mandei o vídeo da reportagem da TV francesa mostrando eu lá naquela minutagem 3h40, inclusive o fã Rinaldo está aqui na recepção mostrando nada combinado. Aí eu falei quando eles vieram me entrevistar, né, e eu em português mesmo, né, aí eles repassam para o francês, eu falei, eu só sou um brasileiro que o Senna fez parte da família. Eu perdi meu irmão mais velho, né? Esse era o meu irmão mais velho. E toda a minha família ficou sem aquele irmão que a gente amava tanto, né? Ayrton Senna da Silva. Eu sou só mais um. Tem pessoas que demonstram o amor por ele mais ainda do que eu. Mas eu só quis dizer para a família Senna o quanto a gente gosta deles. Aí o Emílio terminou, foi me mostrar todo o Instituto Ayrton Senna. Quando que eu ia imaginar isso, Marcelo? Se eu te mandasse a filmagem, parece muito fake, né? Eu cheguei na hora que eles estavam terminando. Não, muito louco. Eles me viram mostrando, e eu lá quietinho, querendo passar bem despercebido, e achando que se a moça da recepção soubesse quem foi o Senna pro Brasil, ela repassaria para alguém para chegar até a família Senna. E aí o Emílio depois me passou pelos andares lá, mostrando a luva dele, o capacete dele, tudo ali do Instituto Ayrton Senna. Aí eu chego no trabalho, né? Voltei pro trabalho nas nuvens, eu e a moto, né? E eu recebo uma mensagem dele. Olha o que a Viviane respondeu. E foi aquela mensagem. Você me mandou também. Eu guardo esse print com o maior carinho. É a Viviane Senna com aquele emoji de surpresa, assim, mas ficou perfeita. Porque se você vê... Sim, não, é perfeito. É o rosto, né? É perfeito. É o rosto. E aquilo, pra mim, eu guardo no coração com o maior carinho. E quem diria que eu ia chegar na hora certa, com as pessoas certas na recepção? Qual a chance disso acontecer? Numa quinta-feira despretensiosa. Mas eu tava nessa pegada do Fogaça. Só não se emociona quem tá morto. E eu quero mostrar a minha emoção que eu tenho pelo Senna, pela família do Senna. E foi isso, eu fui brindado por um presente de Deus. Um presente de Deus. Isso tem e só de ouvir a história é algo emocionante, porque assim, aquilo que você falou,
Você vai fazendo algo achando que você vai ser punido, você vai ser retirado, você vai ser ridicularizado. Que é inconcebível, né? Você é um adulto, meu. Exatamente. Mas dentro desse adulto tem uma criança. E dentro dessa criança tem um ídolo. Hoje em dia o brasileiro ele tá carente disso. De referência. Não tem mais, né? O Brasil se tornou polarizado. Hoje em dia a bandeira já não é mais o símbolo. O hino as pessoas não sabem cantar. A camiseta se tornou algo político. Tudo ofende. Tudo ofende. Então né? a gente ficou órfão de ídolos. Isso é nítido, né? E as crianças hoje em dia não conseguem entender o que o Senna foi pro país, pra nação, o que era acordar de madrugada, o que era acordar de domingo para assistir as corridas, né? E para você ver como o Senna era incrível, quando o Ratzenberger faleceu, ele tava com a bandeira para homenagear na vitória a Áustria, era austríaco, né? Então, você vê aonde chega o nível de amor que ele tinha pelo ser humano, pelo que ele fazia. O Senna era surreal. É verdade. E como eu era da Zona Norte, ele era meu vizinho lá, Sim. da parte de cima lá, Sim. uma pessoa normal, né? É lógico, sabendo quem ele era, né? Mas eu não fiz a tatuagem chegar pro Senna, mas eu fiz a mãe e a irmã dele felizes naquele momento, porque eu fiz por amor, né? E hoje meu neto tem um capacete do Seninha, tem o mesmo capacete igual aqui, só que foi tirado o Marlboro e colocado o Seninha. Que eu legal. encomendei. E hoje ele assiste os filmes, os desenhos do Seninha na Pista Maluca. Então, e não fui eu nem que forcei. Eu vi que ele gostava, aí me encheu meu coração. É a tatuagem em menor escala da sua enteada. É sobre isso. É sobre isso. Chefe, deixa eu te perguntar. Naquela fila toda, você chegou a dar autógrafo para alguém? Não, eu dei um grande abraço. Quando descobri, veio um homem cheio de lágrimas, um senhor alto, assim, dos 2 metros, assim, falou, eu era um dos bombeiros que estava naquele caminhão, levando o Senna. Eu falei, eu posso te abraçar em nome de todos os brasileiros e te agradecer? Então eu tive presentes como esse, né? Então, ninguém pediu autógrafo, porque não tem nada eu de especial. Aqui poderia estar pessoas mais fãs ainda, né? Mas assim, hoje, esse amor pelo Senna e esse carinho pelo Senna me presenteia como momentos como esse, e como amigos, como hoje eu tenho o Flávio, né? Como agora tenho você, né? Que eu não conheceria sem o Senna. E hoje são amigos assim que fazem toda a diferença. E sabe o que me emociona, Marcelo? As pessoas verem o Senna e falar, o Rina vai gostar de saber. Você viu a nova estátua na Trabalhadores do Senna? Você viu a nova muro que pintaram do Senna? Você viu um negócio que vai sair do Senna? As pessoas associarem o seu amor ao Senna. Exato. E vim falar com você, mas eu não sou digno disso. Eu só não esqueço o que ele foi para o Brasil. Essa é o único mérito que eu tenho, não deixar esquecer que ele foi para o Brasil. Eu vou te fazer um pedido. Eu tenho aqui um capacete em mãos. Ele está autografado pelo Alan Mosca, pela Estela Mosca, que são lá da CID, pelo Ingo Hoffman. São lindas, né? São lindas. E eu quero que você autografe o meu capacete como uma pessoa que ama o Senna de uma forma incondicional, como eu também venero o Senna. E eu quero que a sua assinatura fique junto dessas grandes personalidades. Para que toda vez que eu possa olhar, eu digo Ayrton Senna do Brasil. Aceita? Só se eu representar todos esses milhões de fãs. Perfeito. Que amam tanto ele quanto eu. Eu não amo nem mais, nem menos do que essas pessoas. Então, que fique registrado. Recebo essa honra. Eu vou trazer aqui, mais pra câmera, aqui, ó. Deixa eu tirar. Vai fazer bagunça aqui mesmo? Tem um lugar específico ou não? O lugar que você escolher, chefe.
Eu não estou no nível deles, eu vou pôr aqui mais embaixo. É isso. Tá registrado. Eu espero que tenha sido importante pra você, como foi pra mim. Deixa eu pegar ele aqui. Pode levantar. E colocar aqui na câmera. A gente tem mais uma assinatura importante nesse capacete. A gente tem, repetindo, do Alan, da Estela Mosca, do Ingo Hoffman e agora do meu novo amigo Nina. Obrigado. E você que ama o Senna, que é fã do Senna, não esquece. Tua assinatura tá aqui, representada por um fã. Alguém que ama o Senna, só isso. Alguém que ama o Senna, como o Marcelo, como essas pessoas que marcaram. Então, você tá junto comigo nessa assinatura. Perfeito. Meu amigo, chegamos ao final de mais um podcast Fala Chef. Para mim foi extremamente importante poder entender e compartilhar momentos incríveis de um ídolo que a gente sempre vai ter eternamente. Não importa quanto tempo passe, ele vai ficar. Outro dia eu ouvi uma frase que falava assim, vocês, depois de 100, 150 anos, ninguém mais lembra de ninguém. Falei, aí que você se engana. Você não conheceu Ayrton Senna da Silva. Verdade. E hoje eu vejo com muito carinho grupos argentinos. Sim. Que gostam do Senna, que Senna Argentina, Senna Buenos Aires, né? E a gente está negociando com o presidente da TAS para vir aqui. Se marcando, eu vou te chamar para vir no bastidor. Por favor. E lembrando que o Senna falava que o Fangio era o modelo para ele, né? Exato. Então, carinho trocado, né? Então, de ele ser fã do Fangio e hoje ele ser fã do Senna, né? Tudo a ver, né? Maravilha. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Prazer foi todo meu. Obrigado, gente. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chef. Falei que o programa de hoje estava especial. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer profissionais exemplares assim como Rina. E a gente vai encerrando com aquela velha frase que sempre toca o meu coração do método Kaizen. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.